Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica mais uma vez, mas principalmente, raciocine junto comigo. Veja bem, talvez até aqui você tenha se questionado sobre quando exatamente você verá a face de Deus. Talvez você queira contemplar a face do Deus vivo aqui nessa terra em vida. Porém, a pergunta que se levanta é: como você o fará? Sem nascer de novo. Por acaso, uma criança que ainda não passou pela gestação, uma criança que ainda não passou pelo trabalho de parto, ela pode contemplar a face dos seus pais? É óbvio que não. Se você não foi gerado por Deus, como exatamente você poderá contemplar a face do Criador? Se você ainda não nasceu de novo, repito, como exatamente você poderá contemplar a face de Deus? Talvez a sua história seja a história de Filipe, conforme consta no Evangelho de João, no capítulo 14, aonde disse Filipe: Mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E disse Jesus: Há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Como pode dizer: Mostra-nos o Pai? Como assim? Você está pedindo para contemplar a face de Deus? Sem ter nascido, você jamais o conseguirá. Se a sua história é a história de Filipe, você está querendo contemplar a face de Deus sem ter passado pelo novo nascimento. O próprio Deus estava na presença de Filipe, porém Filipe não era capaz de discernir esta realidade. Aí você vai afirmar: mas Darley, o homem Jesus não está mais aqui. E disse Jesus: quem me vê a mim vê o Pai. Bom, se esta é a sua indagação, é porque você ainda não nasceu de novo. Veja bem, exatamente quem é Deus. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18. De acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Quem gerou exatamente Cristo foi a palavra da verdade. Quem gerou este novo homem, este Filho de Deus, foi a palavra da verdade, que é o Verbo. O Verbo é exatamente Deus. Então, se você não é capaz de discernir exatamente o Verbo, é porque você ainda não nasceu de novo. Até porque o mesmo se repete no livro de Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 19, é onde disse Paulo: Meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Veja bem, Paulo estava sentindo as dores de parto até que Cristo fosse formado nos apóstolos. Mas de que forma exatamente Paulo estava gerando os apóstolos? Resposta simples: através da palavra da verdade. A palavra é o verbo. É o verbo que gera exatamente o novo homem. Agora veja bem: se as pessoas naquela geração estavam gerando o Cristo, é simplesmente porque elas eram o próprio Deus. Então, quando disse Jesus: Quem me vê a mim vê a Deus, é exatamente isto que você ouviu. Quando você se olha no espelho, você está exatamente contemplando a face de Deus. Do contrário, você não poderia gerar o Cristo. Repito, livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós? Se Cristo será gerado por você, não há como negar, não há como fugir dessa realidade espiritual. Isso significa que você é Deus em manifestação, pois o Verbo se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Não há como negar, meu amigo. Por isso, repito o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18, disse Tiago: De acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Quem gerou exatamente este Cristo foi a palavra. A palavra se encontra aqui na sua mente. Por isto, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra é exatamente Deus, que se encontra com o corpo, pois no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Aqui, ó, a palavra está justamente com Deus, pois este é o templo de Deus, aonde Deus habita. O Verbo habita exatamente este corpo, simplesmente porque este é o corpo do Deus vivo. Embora você não seja capaz de reconhecer essa verdade. Por isso que no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 diz: Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Disse Deus: Façamos o homem. Quem exatamente estava com Deus lá no princípio? Era o corpo. Sim, pois no princípio era o Verbo.
e o Verbo estava com Deus. No princípio era a palavra, e a palavra se encontrava no corpo, pois é o ser humano que gera o Cristo, que é este homem. Quando disse Deus, façamos o homem, estamos falando de Cristo. Por isso disse Cristo que ele era o filho do homem, o filho do ser humano. Sim, que é gerado pela palavra, meu amigo. Não há como negar essa verdade. Jesus sempre se declarou sendo o filho do homem. Pois, disse Paulo, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Mas para que isso venha a acontecer, você precisa receber o Espírito, conforme consta no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito. O Espírito precisa descer sobre você. Aí você vai afirmar, mas por que exatamente eu preciso receber o Espírito? Resposta simples, ela se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 15. Disse Paulo, na sua carne, o homem Jesus desfez a inimizade, isto é, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Que inimizade é esta? Quem são estes dois? A carne e o espírito, pois a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Você precisa receber este espírito para poder gerar o Cristo, pois são estes dois, a carne e o espírito, que geram exatamente este novo homem. Por isso, diz nas Escrituras, sem mim, sem Deus, sem este Espírito, nada você pode fazer. Você não pode gerar o Cristo, a menos que venha receber este Espírito. E quando você vier a receber este Espírito, você precisará desfazer a inimizade entre ambos, para poder criar dos dois um novo homem. Agora eu te pergunto, se no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, se agora o Verbo se encontra em você, podemos entender que o princípio está ocorrendo exatamente através de você neste exato momento. Pois a partir do momento que você gerar o Cristo, este homem será gerado por você. E então podemos entender que a história de Deus descrita no livro de Gênesis é exatamente a sua história. Pois você é o Verbo, e o Verbo está com você. Pois você é o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. E quando você vier a desfazer a inimizade entre estes dois homens, então irá nascer exatamente Cristo, que é o homem descrito no livro de Gênesis. Repito, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o Cristo à nossa imagem. Mas quem faz o Cristo é exatamente o corpo junto com o Espírito. Repito, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. O Cristo, esta realidade espiritual, esta consciência que transcende a lógica do homem, ela só é despertada através da carne quando o Espírito e a carne se tornam um só. Está dado o recado. O livro de Gênesis, ele acontece exatamente através de nós aqui. O princípio está sempre se repetindo, pois nada há novo debaixo do sol, pois tudo que se fez se torna a fazer. A criação está se repetindo o tempo todo, quando o Cristo é gerado através do homem.